Boa noite. Estamos no ar pelo Facebook, estamos fazendo mais uma live, conversando com quem faz. Quero agradecer a presença de todas, agradecer a presença da Tati aqui, da Tati Neres, e da Karen dos Santos, que estava aqui conosco, e na hora de entrar, ela saiu, mas já vai voltar para nós aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto super importante para o magistério, principalmente para a categoria específica do currículo por atividade, que é da educação infantil, que trata do primeiro ano ao quinto. Esse assunto é super importante, porque nós regulamentamos, desde 2016, a hora atividade. Portanto, estamos aqui com a professora Tati Neres, licenciada em orientação educacional, pós-graduada em alfabetização e professora da rede municipal por mais de 22 anos. Mas nem parece, né, Tati? Mas já são 22 anos. Hoje nós estamos aqui para conversar exatamente com professores. Hoje é segunda-feira, nós temos dedicado esse momento a conversar com professoras e professores que fazem, que praticam, por isso que é conversando com quem faz. Nada de mais, nada de menos. São aquelas pessoas que levam a educação, que constroem os projetos políticos pedagógicos da escola e que trabalham com a nossa população infantil. Com a palavra, Tatiane Neres. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Estou participando aí da terceira live com o professor Serginho, mas parece que é a primeira. É um nervoso, mão gelada, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou professora da Rede Municipal de Alvorada há mais de 20 anos, uns 22, 23. Já trabalhei com a educação de jovens e adultos, com a alfabetização de crianças e atualmente trabalho com as crianças da educação infantil. Trabalhei também na Secretaria de Educação, na assessoria pedagógica, na parte da educação infantil também. E venho aqui hoje falar da hora atividade, né, que é uma conquista nossa, né, nossa, de professores da rede municipal de Alvorada, né, especificamente falando, porque é uma das poucas cidades da região metropolitana que investe na hora atividade, inclusive, né, através do governo do professor Serginho, com o decreto municipal 83. Não estava na ponta da língua, estava anotadinho aqui. Então, a gente tem esse privilégio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente reforçar que não é um privilégio, é um direito. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Pois é, Tati. Nós estamos ainda aguardando o sinal da Karen, e nós vamos continuar conversando aqui, mas ela vai entrar, com certeza, ela estava aqui conosco, vai voltar para a nossa sala aqui. Eu queria te colocar da importância da hora atividade, que no nosso entendimento como gestor, e quando a gente também, né, depois que eu saí da prefeitura, eu voltei para a sala de aula, né, até me aposentar esse ano, é importante que esse espaço ele seja bem utilizado pelos professores que estão trabalhando na escola, né, e ser garantido pela gestão. Então, muitas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, né? Nós falamos aqui antes, hoje vários professores que foram convocados, ou que estavam já previstos sua convocação até o final do ano, foram suspensas as convocações. Quem é que vai suprir esse número de aula? Vai ser um atropelo, na verdade, dentro da escola. Então, se a gente, quando uma gestão faz uma proposta que é positiva, no sentido da construção, e qual é, para quem que vai ser beneficiado? Além do professor ser beneficiado, sim, que ele vai ter mais tempo para se formar, para planejar, ele tem que ter esse espaço também para o trabalho pedagógico, né, com os seus alunos. E eu queria saber como é que tu faz na prática isso se traduzir num resultado melhor
na questão pedagógica com os alunos? Bom, eu fiz aqui um resgate, né, um pouco assim dessa questão histórica, né, nossa do magistério, e mais especificamente nossa do CAT, né, porque por muitos anos a Diz o que é gente o CAT, teve esse que muita modelo. gente não sabe o que é o CAT. Currículo por atividades, né? Agora, no caso, professores que dão aula do primeiro ao quinto ano. Antes era a primeira série até a quarta série, né? Então, é isso que significa o CAT. Boa, Serginho, obrigada. Então, assim, a gente tem vida, né? Como qualquer um outro profissional, qualquer uma outra pessoa, além do seu espaço de trabalho, né? A gente tem filhos, a mulher ainda tem um pouco essas algumas responsabilidades a mais. Pode ser um pouco preconceituoso isso. As coisas estão mudando. Aqui em casa já mudou bastante. Mas a gente sabe que tem isso, né? É a criança pequena, eu passei por isso, passei pelo momento de amamentação, no momento de fazer a sopinha, enfim, as questões mais, né, particulares de uma criança pequena. Ó, a Karen chegou. Ai, A Caio. Karen chegou. Tá, enquanto ela Então, vai se organizando, tu vai falando. a gente vem com toda essa carga, né, de trabalhar na escola, de querer fazer, sim, um trabalho qualificado, um trabalho dinâmico. Então, por muitas vezes, a gente ficava muito mais sobrecarregado, porque a gente tinha que fazer as coisas em casa, além daquelas 4 horas, né? Eu trabalhei, já trabalho há 20 anos, com a carga horária de 40 horas, trabalho de manhã e de tarde. Então, era por óbvio, não dava tempo, com crianças pequenas, principalmente, né, de alfabetização, não dava tempo de fazer uma atividade para propor no outro dia, correções de provas, de atividades que as crianças faziam, porque ou tu dá atenção para a criança ali, no momento que tu estás ali em sala de aula, que é o mais importante, é tu poder né, estabelecer esse retorno também com a criança de ensino-aprendizagem, e o outro momento é tu poder fazer uma avaliação, né? Como que as coisas estão acontecendo, como que estão correspondendo às atividades e o planejamento, né? É o planejamento, é a organização das atividades que inclui, é a avaliação, a autoavaliação do professor também. Então, a gente ficava muito sobrecarregado com esses trabalhos extras, né? A gente acabava levando para casa. Eu esperava a minha pequena dormir para poder fazer alguma proposta de atividade lá na época. A gente usava muito ainda o mimeógrafo, né? Não era as cópias em xerox, como hoje a gente tem facilita um pouco mais, né? Então eu esperava ela dormir, porque com criança pequena tu vai propor, vai escrever ali numa matriz uma atividade, acaba se atrapalhando, acaba errando, então era melhor esperar ela dormir para depois fazer. Correção a mesma coisa, né? Crianças que produzem textos, e tu tem que fazer aquela correção, tu tem que fazer a devolutiva para a criança, né, da escrita dela, para fazer uma autocorreção. Então, é todo um trabalho dinâmico que a gente acabava fazendo muito isso em casa, além das horas de trabalho, né, remuneradas, digamos assim. Então, com a hora atividade, e é um direito, e uma das questões, assim, que eu acho importante a gente falar, que lá na lei 11.738 de 2008, né, a lei que estabelece lá a reserva da carga horária de 1/3 de trabalho que possa ser considerado como extra classe, lá mesmo já dizia, né, essa carga horária para atividade pedagógica, a fim de que o professor, né, profissional, não realize no tempo de descanso as atividades de trabalho, porque é um trabalho não remunerado, né, não é justo. Então, por isso que aquela hora, né, eu comentei, nós aqui da cidade de Alvorada, podemos nos contar privilegiados com a hora atividade, através do decreto 83,
de 2016, que foi no teu governo, né, Serginho? A gente pode se contar privilegiado porque se estabeleceu, né, esse decreto onde a gente vive esse direito, né? E daí eu destaquei, assim, algumas questões, né? Fui ler, assim, porque a gente tem, hoje, é tão nossa, né? É tão nosso esse direito, que daí a gente acaba, de repente, em algumas falas, as pessoas acabam dizendo, é o dia de folga do professor, né? Lá na escola, se não é bem estabelecida essa relação com as famílias, eles podem ter um entendimento de que é o dia de folga do professor, né? Então, eu acho importante a gente estabelecer desde o início, lá na educação infantil, a gente faz essa questão, assim, essa fala com os pais de dizer que é o momento de planejamento do professor, né? É um momento, as outras professoras, né, as professoras do projeto que ficam na escola, o que a gente diz, né? A professora está lá planejando atividades bem legais para vocês, né? Então, eu fiz, assim, uma síntese um pouco, assim, dessa importância da hora atividade. Não, ela não é do professor, especificamente, por exemplo, da Tatiane. Ele é ele vem como uma forma muito positiva para todo o contexto escolar. Então, assim, a importância da hora atividade lá para a escola, né? Digamos, direção, equipe diretiva, supervisão, todo o contexto escolar, né? A possibilidade de ampliar práticas educativas mais inovadoras, né? No contexto de escola, tá? A promoção de ações e formação continuada aos seus professores, porque a hora atividade, ela não é fechada, né? Eu participei em algum momento na escola onde eu trabalho, que é a EMEI Glassfira Monroy, onde a gente teve lá na escola, teve um dia lá que foi no dia da minha hora atividade, em que a formação se estabeleceu lá na escola, e eu fui, participei, né, porque era um momento de formação, e não era só para mim, era para o contexto escolar. O desenvolvimento de projetos num contexto mais organizado e mais planejado, né, então isso no contexto escolar. Depois, né, eu coloquei, assim, a importância da hora atividade para o professor, tá? Um dos primeiros contextos, eu acho que é a questão da enorme conquista, né? Conquista para nós, professores, né? É uma conquista, né? Uma conquista do nosso direito. O reconhecimento do trabalho pedagógico realizado fora da escola e fora da sala de aula, porque também nós temos algumas horas, né? Contempla que tenhamos algumas horas dentro da escola também, né? Um momento onde a gente pode conversar com outros profissionais, com outros colegas, com a direção, né? Sobre alguns problemas, sobre algumas questões, organização do material para ser utilizado, né? E a importância da hora atividade para o aluno, né? Porque, como eu disse, ela não é minha, né? Ela é num contexto geral da escola. Então, o que a gente tem, né? A gente tem a possibilidade de estar promovendo aulas mais dinâmicas, práticas pedagógicas mais inovadoras, porque a gente tem mais tempo para isso, para pesquisar, para planejar, para adequar as aulas, organizar material, né? Eu trabalho com a educação infantil, por exemplo, então muito eu faço com eles, né? Muitas coisas a gente produz junto, mas tem coisas que eu tenho que planejar e confeccionar antes da aula. Uma história, né, que eu vou contar, eu tenho que organizar um material, eu tenho que produzir desenhos, pintura, enfim, um jogo que eu vou lançar para que a gente possa produzir depois juntos. Então, assim, todos ganham, né? Todos ganham com a hora atividade. Então, assim, a gente viu, né, aqui em Alvorada, já houve um burburinho por aí, né, de repente, uma retirada da hora atividade, e algumas pessoas falam, não, eles não vão retirar, eles vão negociar, quem quiser abrir mão da hora atividade, abre mão da hora atividade, quem quiser, continua. Eles estão tirando, sim, no momento que se estabelece essa conversa, né, do professor não poder exercer esse direito,
né, de ter esse 1/3 da sua hora atividade no local de livre escolha, né, como está posto no nosso decreto, é tirar, sim. E as pessoas precisam entender isso, precisam valorizar. E tem pessoas, né, colegas minhas, que dizem isso é qualidade de vida. Hora atividade é qualidade de vida. É a gente ter qualidade para organizar o nosso tempo, né? Tempo de estudo, tempo de pesquisa, tempo... Olha, às vezes a gente fica... Eu, às vezes, fico assim no computador, assim, horas e horas e horas, vendo uma coisa ali, uma coisa lá, uma possibilidade diferente. A gente tem aquele ditado, né? Nada se cria, tudo se copia, mas a gente reinventa. Eu gosto muito de dizer isso, né? A gente vê, ouve, lê, pesquisa, observa algumas ideias, mas a gente recria. Eu acho que esse recriar, ele é muito rico. E ter a oportunidade de fazer isso no momento extra, né, da escola é muito rico. Tem outra questão, assim, que eu destaquei aqui, que é a questão dessa regulamentação, né, desse local de livre escolha. Por quê? Na lei, lá, pelo que eu vi, né, às vezes as escolas não têm um espaço bem organizado, uma sala dos professores bem qualificada, para que os professores pudessem, né, trabalhar ali naquele espaço. Então, por isso, a gente tem esse direito, né, nesse local de livre escolha, que pode ser em casa, que pode ser uma formação fora, um curso, né, um curso periódico, que a gente pode estar se organizando nos dias da hora atividade. A Karen quer falar? Não, está entrando. Continua que ela está conseguindo, tá? Tá bom. Então, assim, ó, eu peço, né, eu sou uma militante feroz, assim, dentro da escola e por parte dos grupos, né, que eu participo, pela insistência de nós defendermos a hora atividade, né, Serginho? Porque foi uma conquista de tantos anos a gente sempre ali, né, ai, como seria bom se a gente tivesse um tempo, né, a gente ainda dizia, né, ai, uma manhã, uma tarde, um momento que a gente pudesse ficar em casa para planejar, ou tem pessoas, eu tenho colegas que usam, né, esse momento da hora atividade para fazer formação fora, né, então tem aqueles cursos à distância também, e daí acabam se inscrevendo e se organizando no seu dia de hora atividade e participando. Tem colegas que participam o ano todo, né, de cursos de qualificação. Então, assim, perder esse momento, eu acho que seria, assim, ó, algo transgressor, muito, muito penoso, assim, para nós. A gente entende, né, que a questão financeira, que é algo também que pega muito, que algumas pessoas até falaram já sobre isso, né, porque quando houve aquele burburinho lá de retirada, de negociação, né, digamos assim, mas, poxa, vai dar uns R$ 500 a mais, né, tem pessoas que a gente entende, né, que as questões financeiras, elas pesam e bastante, né, eu já trabalhei 20 horas durante 2 anos, eu sei o que é trabalhar 20 horas, né, a gente recebe um valor bem pouco mesmo. Mas as pessoas, eu penso, né, que essa qualidade de vida, essa qualidade de poder ter esse tempo, ele não pode ser perdido. A questão salarial, de aumento de salário, eu acho que tem que entrar em uma outra discussão, né, num outro padrão de discussão, não com essa negociação. Então, a gente tem que lutar, sim, por aumento de salário, né, por outros benefícios que a gente pode estar recebendo, mas isso, uma luta, não tira isso e dá aquilo, né? Não nessa linha de pensamento, né? Nessa linha de negociação. Para mim, eu acho que isso, na verdade, eu penso que o próprio governo, a própria gestão que está aí, não deveria propor algo desse tipo, né? Porque é uma negociação, claro, de certa forma, se prevalecer ali da questão financeira, né, daquele profissional que está precisando de dinheiro. Vamos, então, negociar financeira e aumentar o salário, então.
É uma chantagem financeira, né, É, Tati? Eu quero, deixa eu apresentar um pouco das pessoas. A Karen continua tentando, ah, ela tá na praia, né? E lá acho que venta e ela demais, conseguiu entrar e travou, né? mas ela continua tentando, tá? Então, mas eu vou falar um pouco das pessoas que estão nos assistindo. É super legal de dizer quem é que está com a gente aqui, né, Tati? Nós conhecemos todo mundo e as pessoas também nos conhecem, né? Pessoalmente, assim, né? Então é super legal de a gente poder comentar. A Vanessa Weiss, a Vanessa Penteado, né? Colega que está nos assistindo. Rosana Cavalheiro, que tu conhece também, que foi lá do Alcides Maia. Quando eu conheci ela, era do Alcides Maia, depois trabalhou comigo na administração. A Luciana Santorum, a Rosângela Barros, né? Todas conhecidas nossas de ti, principalmente de ti, colegas tuas, né? Patricinha Santos, que sempre nos acompanha, Silda, querida também, sempre está com a gente, né? Seu Luiz Henrique, é lá do Algarve, é um cidadão, sempre está apoiando a gente nas atividades que a gente faz, a Marlene, nossa querida Marlene, a Marlene que já foi do Júlio, do Sempre. Salgado, ela, a Silvana Monteiro também está aí com a gente. A Maria Helena é lá de Capão Novo, ela é professora também, está nos apoiando aqui. A nossa ex-coordenadora de educação, a Rose Freitas também, que é pré-candidata a vereadora lá em Gravataí. Eu acho que a educação vai ter muito a ganhar. Nós estamos com a Estela Mares em Viamão, e temos também o Jonas Reis em Porto Alegre. Em Gravataí nós temos a Rose Freitas. E aqui, né, eu também sou pré-candidato, eu tenho que falar também isso, né, senão eu fico para trás. A Rose, Tô querida, comercial aí. eu vou estar numa live com a Rose, falando com o Jonas Reis, que é pré-candidato do Simpa, lá de Porto Alegre, né, do Sindicato de Porto Alegre, e amanhã eu vou estar falando dos professor gestor, quem consegue ir para o parlamento, tá? O que a gente vai fazer no parlamento sendo professor. Então, o Everton Sou também é professor de história, trabalha ali nas irmãs, ali aqui na Cabral, tá? E trabalha ali, tem outros trabalhos e é mágico também. Estamos aqui também com o Paulo Schneider, meu colega lá da Escola Gentil, que depois eu vou falar um pouco do professor Marino, que faleceu. A Karen está quase entrando. Ele faleceu essa semana e estava com câncer, o professor Marino. Depois a gente vai fazer uma homenagem para ele durante a nossa live aqui. Muito querido. Com essa negociação. Oi? Já está aqui a Karen, o espírito da Karen está aqui, tá? Ela está falando com a gente. Está vindo da praia, que está longe, por isso. A Lucimar foi uma aluna minha lá no Gentil também, querida também. De vez em quando ela pode, hoje ela está aí nos acompanhando. Estamos também com a Laura Alves, né? Tá nos acompanhando. A Viviane Tausch, que é funcionária ali do Podarírio. Sim, né? Sim. O André Guedes, né? Colega também. Valdir Brigman. O seu Valdir foi nosso supervisor da guarda das escolas, estava sempre, agora já está aposentado, viu? A Adriana Rocha, que te elogiou hoje durante o dia, ali, quando eu divulguei. Sim, eu amo ela, de paixão. Você já estávamos conversando antes ali. A Nelise Gil, que foi nossa colega, trabalhou com a gente lá atrás, né? E trabalha em Cachoeirinha, na área da psiquiatria, né? E está sempre nos acompanhando também. Obrigado, Annelise, Marlene, o Cristiano Neves, nosso colega também aqui do Frederico Dil, doutor. Nós fizemos uma live com ele 2 semanas atrás, querido também. Inclusive, dá várias contribuições aqui. É uma alegria ver e escutar essas comprometidas e grandes colegas da Rede Municipal de Ensino de Alvorada, colegas com quem tive a alegria de trabalhar junto na SMED, na gestão 2013-16 do professor Serginho. Claudete Rosa, ela é agente comunitária de saúde e é pré-candidata também, viu? A Claudete é uma pessoa muito querida também e está trabalhando muito para resolver os problemas, principalmente da saúde, de Alvorada, né? E está se colocando também à disposição na sua pré-candidatura. Obrigado, Claudete, por acompanhar o nosso trabalho. Clair Gabana, que foi a nossa secretária de Educação, né?
da cidade, tanto na gestão da Estela como na minha. A Luciana Pires, a semana que vem a Luciana, com outras colegas, com a Fabiana e com a Ana Alves, vão estar aqui falando um pouco mais sobre hora-atividade também, mas num outro contexto, tá? Nós estamos aqui com a Rose Moraes, que é tua colega também, né? Colega querida, sempre acompanhando também. A Vanessa Penteado de novo, a Claíra, a Luciana, a Ercila de novo aqui. A Beth Elisa Damasceno também, muito querida, está aqui nos acompanhando. A Cristine Schunk também é pré-candidata. É lá do Algarve também, minha parceira, assim, está sempre me acompanhando nas lives. Eu também, outro dia eu fiz uma live com ela e com a Claudete, as mulheres, Conecta Alvorada com as mulheres no parlamento, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente fazer. Temos a Daniela Rossi também aqui, querida, né, colega. Minha colega, lá no e-mail. Tem o Cristiano aqui que coloca mais uma questão relevante que eu vou ler, e depois eu vou ler os nomes das outras pessoas e já vou te passar a palavra, tá? Ora, atividade é um elemento de grande relevância para as boas condições do trabalho docente e, consequentemente, para as práticas pedagógicas que qualificam os processos de aprendizagens. E um direito que deve ser valorizado e preservado. Quer dizer, a administração tem que priorizar esse direito. Esse direito tem que ser garantido, né? E se a gente quiser oferecer mais recursos, tem que oferecer, mas oferece sem tirar uma coisa que é muito importante, que é a hora-atividade. A Cláudia Suzana também está aqui nos acompanhando, obrigado. A Vanessa de novo, a Marlene. Então, nós temos o Carlos Santos aqui, ó, lá de Portugal, ó. Tá aí, viu? Ô, Serginho, nós temos aqui a Cristina Passos, e ela coloca algo que a gente carrega muito também com a gente, mesmo tendo a hora-atividade, ainda levamos muito trabalho para casa, né? Com certeza. A gente que quer fazer um trabalho dinâmico, quer fazer um trabalho qualificado, que agrade os nossos alunos, né? A gente ainda leva muito trabalho para casa, com certeza. Deixa eu só terminar de citar as pessoas que estão aqui, cara, Tati, depois eu já te passo, tá? Então, eu tinha falado da Beth, da Luciana, do Cristiano, já tinha, mas tem mais gente nova aqui embaixo, ó. A Cláudia, a Vanessa, de novo, a Marlene ali dizendo, ó, infelizmente, hoje temos uma secretária de educação que troca de cadeiras para agradar um partido, lamentável. Verdade. A Kari continua tentando, não consegue aqui. O Carlos Santos, eu tinha te falado, a Ana Paula Alves também, que vai estar semana que vem com a gente aqui, a Suzana Almeida, o Ivo está aqui também, a Andréa Fratini também está conosco, Eloá, que é lá do Algarve, lá da Escola Gentil, colega nosso do Conselho Escolar, André Guedes, está dizendo, Serginho, temos que implantar mais atividades culturais nas escolas, além de apresentações de oficinas de teatro para os alunos, e também oficinas de hora de conto para os professores, verdade. Nós temos que oportunizar esses momentos na escola. Gisele Kirin, que está trabalhando em Viamão, que é daqui de Alvorada, já foi da rede, nossa. A Marlene dizendo aqui, elegendo Estela para a Prefeitura e Serginho para vereador, recuperamos a educação em Alvorada. Cristine aqui de novo, adoro ser ex-prefeito, e assim por diante, tá? A Cláudia Cavalheiro também aqui, deixando uma boa noite. A Karen continua tentando, estou dizendo para vocês, mas todo mundo aguarde, porque a Karen vai chegar, tá? Ela vai conseguir entrar. Então, mas eu queria que tu falasse um pouco também dessa coisa desagradável que aconteceu, né? Quando um gestor contrata alguém e faz uma previsão de um contrato, digamos, até o final do ano letivo, né? Como é a convocação? Tu tem 20, o que é a convocação, para as pessoas entenderem? Tu tem 20 horas de trabalho e tu te coloca à disposição para trabalhar, se tu tem livres as outras 20, à disposição para te trabalhar mais 20 horas, recebendo, claro, por isso. Portanto, te organiza a tua vida para o futuro, tu tem aluguéis, tu tem o supermercado, tu tem contas, tu faz compra aquilo que tu precisa para ti, né? Assume compromisso. E muitos professores tinham essa convocação no início do ano.
e se prepararam para isso, para receber esse recurso, né? Repentinamente, o governo, não sei por quê, porque o recurso do Fundeb, ele é para pagar professores dentro da necessidade, retira de repente e faz com que outros professores que não estavam destinados, ou não estavam na previsão para dar aula, estavam em outras funções, venham ocupar o lugar desse. Eu não sei qual é o lucro que a prefeitura tem, pedagógica, e agora obriga todo mundo a fazer muito trabalho em casa, né? E tirando essa possibilidade da qualidade do ensino, sendo que tu poderia estar com um professor, mesmo que à distância, que não é o melhor, nós todos sabemos que isso não é o melhor, mas, dessa maneira, mantendo, inclusive, a dignidade do professor, porque isso pesa muito no bolso do professor. Serginho, amigos e colegas, né, que estão participando, eu destaquei aqui algumas questões assim, ó, sobre a convocação, né? O papel da Secretaria de Educação, do prefeito, do sindicato e dos nossos vereadores, né? Porque eu faço parte de um grupo, fiz questão de, né, recebi o convite por uma colega e fiz questão de participar, né? Não que eu não tenho, né, convocação, meu concurso é de, no caso, eu passei em 2 concursos, então trabalho às 40 horas, não necessito da convocação. Por que eu coloquei esses 4, assim? Porque o prefeito ele não governa sozinho, né? Ele precisa de um indicativo, ele precisa de uma sinalização. Quem dá isso? Secretaria de Educação, né? Que sinalização é essa? Quem é que está em nossa defesa? O sindicato. E os vereadores que eles têm que estar lá representando o povo, né? O povo, os funcionários públicos, enfim. E daí a gente ouve, né, ali no grupo mesmo, ocorreram, e conversas com colegas também, ocorreram situações dessas, assim, ó, o prefeito que decidiu, né? Quando o prefeito fez o decreto e entrou a questão das convocações, não houve uma mobilização direta dos vereadores. Eles simplesmente aceitaram, né? Não houve nenhuma mobilização de ir contra esse decreto. O sindicato, ele vem fazendo alguns movimentos, né? Acompanho, estão fazendo alguns movimentos, mas eu quero dizer assim, a gente ainda está muito devagar, né? A gente está aí desde, eu acho que as convocações já foram até final de março, né? A partir de abril não houve mais o pagamento. Então, a gente está desde abril, né? Com situações assim, de conversa, de ofício, mas de ação pública, ação jurídica mesmo, de levar ao Ministério Público, de fazer que se venha a se reaver, né, a questão da retomada das convocações, de fato, nós não temos nada, né? Temos aí uma mobilização de alguns professores que se prontificaram a acompanhar, né, participaram de uma comissão para ir falar com o prefeito e se sentiram, né, totalmente desrespeitados, né, pelo prefeito, como se eles fossem professores sem nenhuma importância, né, nessa questão da convocação, e que isso seria a SMED que deu os indicativos lá do que era necessário ou não, né, então, assim, um total desrespeito, né, bem como tu falaste, profissionais que foram contratados, né, contratos para trabalharem até o final do ano, né, e daí simplesmente ser retirada essa convocação deles. Então, assim, a gente tem, assim, a gente tem que enfrentar, né, uma situação como essa, dessa pandemia, que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, nas questões emocionais, sociais, né, de não poder estar convivendo com as pessoas da família, com os amigos, os encontros, né, com os amigos, e ainda as pessoas terem que estar carregando este peso, né, nas finanças, né, pessoas que têm prestação de casa para pagar, prestação de carro, vamos mais longe, né, eu tenho colegas que educam seus filhos sozinhos, né, sozinhas, sem ajuda financeira dos seus parceiros,
né? Então, tem que arcar com toda essa despesa, e a gente sabe, a gente está ficando mais em casa, a gente sabe o quanto mais de despesa a gente faz estando em casa, né? A gente contribui para mais despesas em casa. Então, assim, ó, é total desrespeito. E eu fiz questão, assim, de repente tem mais esferas aí que a gente poderia colocar aqui, mas em relação às convocações, eu fiz questão de pontuar, assim, a fraqueza, assim, de mobilização, né, dos nossos vereadores, do sindicato, né, por mais que o sindicato esteja fazendo algo, mas ainda está muito fraco, tanto que não deu Tati, resultado nenhum que foi feito. Tati, é que, na verdade, na Câmara não tem Não tem professores ou representatividade. quem entenda de educação, né, pode ter boa vontade. E o PT está faltando isso, por exemplo, nosso, está faltando gente com conhecimento, saber qual é a função do vereador. A função do vereador não é fazer o que o executivo faz. O vereador tem que fiscalizar, aprovar as leis e buscar o melhor para todos, para o funcionário público. Fazendo isso, está melhorando as condições da nossa população, porque o funcionário público, para quem é que tu atende, Tati? Quais alunos tu atende? Tu atende para classe alta? Não, Não. não, claro que não. Aonde estão os alunos da periferia, os alunos da classe média baixa e da classe média, dentro da escola pública? E nós temos que qualificar quem está trabalhando com essa gente, porque hoje está mostrando, com esse trabalho à distância, a diferença está ficando maior entre os mais pobres, os que têm um pouquinho mais, e aqueles que têm muito. Aqueles que têm muito não estão perdendo nada. Eles não estão perdendo nada nesse momento, aqueles que têm muito. Aqueles que estão com uma condição média, aqueles estão na média, estão perdendo um pouco, mas não estão perdendo tudo. E aqueles que não têm a condição, e tu sabe que muitos alunos ainda não entraram numa sala de aula virtual, tu sabe que muitos alunos não entraram, e a dificuldade dos pais, muitas vezes, que tem que trabalhar e deixa o seu filho em casa sozinho, e não consegue acompanhar, e às vezes também por falta também da sua escolaridade. Às vezes o pai tem uma escolaridade menor e tenta ajudar da sua maneira. Todo mundo sabe como educar, mas como fazer a formação, que é contar da ciência a história, é diferente. Para isso tem professores, tem a escola, né? Então, essas coisas que a gente fica olhando o sentido da política é esse. Muitas vezes as pessoas dizem que não querem discutir política. Não pode se deixar discutir a política, porque a política bota o professor na sala de aula, tira a convocação do professor que estava em sala de aula, dá a hora atividade, também pode tirar a hora atividade. Nós também fizemos, nesse momento, Tati, a condição para o professor, que inclusive não é o regente de classe, mas trabalha no laboratório e tal, para se aposentar com 25 anos. Foi nossa, por nossa decisão. Por quê? Porque é um professor que está na prefeitura que entende. E daí tu não pode jogar a responsabilidade para um e para outro. O prefeito tem que ter a sua decisão. Eu não posso dizer que a secretária faz o que ela quer e eu vou dizer que eu vou concordar com ela, a não ser que ela me justifique pela lei. Agora, convocar no início do ano e, por causa da pandemia, desconvocar sem explicação nenhuma, porque não tem explicação, quem é que vai cumprir esses horários desses alunos que agora estão sem aula? Porque se tivesse o professor, isso desestimula, inclusive, os alunos. Saber que a minha turma não tem um professor titular. Tu sabe disso, como é que funciona? Sim. No dia a dia, desestimula toda a comunidade. Portanto... Serginho, vindo assim, muito na contramão, né, e bem isso que tu estás falando, professores que têm duas turmas distintas e escolas distintas, que estão trabalhando assim, ó, redobrado, estão cansados, colegas que colocam, que nem sabem mais o que é a hora atividade, né, a gente falando de hora atividade, por quê? Porque eles têm que planejar para suas turmas, e além disso, né, e isso é uma questão
nossa, de professor que se preocupa com seus alunos, né, a questão de ter o contato dos pais. Muitos de nós, né, estabeleceu essa relação através do WhatsApp. Então, imagina a loucura, né, de tu ter 2 turmas distintas, escolas distintas, e ainda 2 grupos de pais, né, que te acessam, porque tem dificuldade, às vezes, né, em poder realizar atividade com a criança em casa, então acessa o professor para tirar dúvidas, né, claro que eu vejo, assim, que alguns já estão aprendendo a lidar mais com essa tecnologia, então já estão organizando ali horários que os pais podem estar acessando, mas mesmo assim, né, e a questão da retirada das convocações, que atribuiu a outros professores, né, que têm já as suas turmas, e o seu planejamento, ele é pego, apresentado lá para outra turma, né, ou seja, eu não sei bem, né, não posso falar, assim, com propriedade como que isso está acontecendo, porque na educação infantil a gente trabalha com uma outra dinâmica, mas nas séries iniciais ali, está acontecendo muito disso. Eu não sei se é o diretor que está aplicando a atividade, pegou do outro professor e aplica, é o supervisor, é o coordenador, eu não sei, né? A gente só sabe que, como tu falaste, né? No início do ano, deve ter sido feito um levantamento através da Secretaria de Educação da necessidade das convocações, né? Então, feito as convocações, as pessoas estão lá trabalhando, assumindo turmas ou setores, enfim. E daí agora, né, para a realização das atividades, quem está fazendo isso? É o professor que já tem 2 turmas, está aplicando para a terceira turma as atividades, né? De que forma é essa organização? Então, assim, algumas pessoas até criticam, né, alguns professores que estão fazendo atividades para sua turma, estão sendo permissíveis, né, deixando que a escola, como eu falei, eu não sei bem como estão fazendo, mas alguns profissionais que estão sendo permissíveis, né, criticam, porque o professor está fazendo aula para a sua turma e para outra turma que não conhece, que não sabe como o que a é, que... colega, Tati, é o que a colega está dizendo aqui na tela, ó. Temos... Aham. Pode ler, pode ler. Temos colegas que, mesmo sem receber, continuam orientando suas turmas, mesmo sem a convocação, por puro comprometimento, né? Comprometimento com... Isso é uma lástima, né? Comprometimento com a comunidade, né? Mas o poder público não reconhecer isso, e é função do poder público Se reconhecer isso. aproveitar, né, Serginho? Se Claro, aproveitar disso, né? exato. Não, são essas coisas que um gestor público tem que ter sensibilidade, né? Como é que tu vai explorar um professor que já tem a sua jornada dupla ou tripla, né? Muitas vezes precisa ter aquele recurso, e daí tu está fazendo ele trabalhar de graça. É isso que está sendo colocado aqui, né? Então, nós precisamos, e eu acho que a coisa... teve um debate agora, uns 2, 3 meses atrás, sobre as quentinhas. O governo federal fez uma lei que dá a possibilidade do gestor decidir se faz quentinha ou dá o kit alimentação. Quando me falaram isso, eu disse para as pessoas que lá do Podalírio, se não for um movimento social, vai ser muito difícil, porque a lei está dizendo ali. O gestor pode. Até no Rio de Janeiro, a justiça deu ganho de causa para não fazer a quentinha. No Rio de Janeiro aconteceu isso. Mas é muito difícil, lá estava um caos. Aqui não estava ainda essa situação que está ficando agora, vai ficar pior, né? Se não houver um movimento, porque a justiça vai dar o que está na lei, que está escrito na lei, não adianta. E a lei diz que é isso. Então, o gestor, ele pode, e parece que a opção deles foi fazer clientelismo, entregar o alimento pronto na mão da pessoa, ao invés de, como dizia Paulo Freire, vamos dar a vara de pescar para a pessoa pescar o peixe. Não, nós vamos dar o peixe pronto. É isso que as pessoas estão fazendo. Não há problema nisso, não há problema.
mesmo que eles queiram fazer clientelismo e tal, por causa da questão eleitoral, não há problema, tá? Eu acho que isso está atendendo, mas o problema é que tu está comprometendo vidas de outras pessoas, como aconteceu no Podarírio, uma funcionária que até hoje está no hospital. Quem é o responsável por isso? Me diz. É o gestor, que obrigou a funcionária a estar lá, servindo merenda, numa condição que não é das melhores. Vários outros funcionários de outras escolas estão doentes e muitos têm medo de denunciar, sabe por quê, Tati? Alguns são terceirizados de empresas. Se falarem, eles perdem o emprego. Estão adoecendo, estão pegando Covid, podem, se tiver alguma doença, pode ficar com sequelas. Covid é uma doença muito, muito terrível. Tem gente que não acontece nada, né? É uma gripezinha. É uma gripezinha. Tem gente que médico, dá um probleminha. Outros têm que ir para o hospital, ficar num cuidado. E outros vão ser internados, e alguns não vão voltar. E alguns vão ficar eternamente doentes por consequência quando sair da UTI. São essas coisas que a gente tem que pensar nesse momento. A comunidade, né, Sérgio, a comunidade escolar, né, que tem que estar se deslocando para ir buscar as marmitas. Ou, né, a questão assim, ó, a gente ouve relatos de colegas, professores que foram participar, ajudar, enfim, e onde as pessoas, em alguns bairros, não estão usando as máscaras, né? Tem bairros aí onde foi feito testagem que é enorme o número de pessoas se contaminando, né? Então, assim, esse deslocamento sem cuidado, né? Alguns até troca de máscara, né? Eu vi o relato até disso, porque dentro da escola eles têm que usar a máscara para entrar, né? Mas aí na saída ali eles se trocam de máscara, né? Porque um já entrou, então é a questão da desinformação, é a questão da ignorância, né? A falta de conhecimento, de achar que é bobagem, enfim, é o contexto de tudo isso, mas que leva as pessoas, né, a estarem se deslocando mais por conta de que tem que ir todos os dias lá buscar a marmita. Né? E eu acho que é bem isso que tu falou, não é problema nenhum tu né, te preocupar com a alimentação das crianças, que isso tá certo, mas de que forma isso pode estar sendo feito, né, com mais segurança para os profissionais que estão se deslocando. Da outra vez a gente comentou isso, a gente achou que de repente iriam mudar essa sistemática, né? Então, eu coloquei até numa postagem da prefeitura, né? Alguns diretores, colegas, a gente sabe que se deslocam de carro, né? Mas e outros funcionários que não têm condições de se deslocar de carro, que têm que usar o transporte público, que não está, né, também cuidando não está tendo todos os cuidados necessários para esse deslocamento das pessoas. Então, assim, é um contexto, assim, muito cruel, né, de certa forma, que tu falaste dos terceirizados, né, de poder conservar também os seus serviços, arriscando as vidas, né. É importante a gente estar falando, nós estamos falando sobre a atividade, estamos falando de projeto político-pedagógico da escola, onde é uma contribuição enorme à hora atividade, e os professores, com a sua responsabilidade que têm, sabem disso, e é importante que a administração preserve isso. Mas a gente não pode deixar de falar, Tati, desse contexto, que é das convocações tiradas, que é das quentinhas que estão levando várias pessoas a se contaminarem com Covid e ter consequências gravíssimas. Eu fico triste de saber que uma colega nossa que vai ter sequelas para o resto da vida agora, ia se aposentar o ano que vem, hoje está no hospital ainda, e vai voltar para casa sem mais... Estava bem antes, estava tranquila antes, e agora vai voltar nas condições que não vai ser uma sobrevida, assim. Mas eu quero dizer uma outra coisa assim, que tá rondando a cidade, tal do COI. O COI é um conselho que define se pode voltar ou não às aulas, ou às atividades da cidade. Já deram um pitaco aí essa semana. Saiu no jornal que tem condições de voltar às aulas, isso e aquilo, não é verdade? Aí tem gente já defendendo. Não, a SMED disse que não.
O COI, ele orienta, ele determina. Eu acho que a Karen vai entrar agora, viu? Ele determina. Então, se a gente não se levantar agora, se a gente não levantar a voz agora e dizer que não é possível, porque estão prevendo que, se voltarem às aulas, no estado do Rio Grande do Sul, 17 mil alunos poderão morrer. Se eles estão dizendo isso, imagina quantos professores e funcionários das escolas e vão estar em perigo muito maior número, porque tem muitos professores com alguns problemas, né, de saúde, que a gente sabe que, se pegar o Covid, vai ter um problema enorme, né? Sim. Então, são essas coisas que, às vezes, somente o movimento social, a denúncia, a gente falar aqui nessa live, para muita gente que está nos assistindo, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, porque é importante que as pessoas reproduzam. Nós não somos perfeitos, cara, Tati. Nós não somos perfeitos, mas nós temos uma conduta pela vida, uma conduta pela educação, e nós conhecemos o que nós fazemos, e principalmente a educação. Se me perguntar de engenharia, eu vou ter que consultar um engenheiro ou um arquiteto. Se me perguntar sobre outras questões, uma economia, eu vou ter que consultar, sim, um economista. Mas sobre educação, quando tu fala, quando a professora comenta aqui, ou um pai comenta aqui, a gente consegue entender. A gente se coloca no lugar do outro. E essa é a diferença de nós, tu sabe que nós, quando somos nós professores, para os outros que não sabem o que estão fazendo. É bem isso. Às vezes eles se prejudicam a própria saúde, eles mesmos. Pode ver. Hoje a cidade está com quase 1.500 pessoas contaminadas, registradas. Tem muito mais. Mortes já passaram de 30. Poderíamos não ter mortes nessa cidade, poderíamos estar num índice bem baixinho. Um pouco de consciência, mas um pouco de firmeza, de olhar para frente e dizer assim, é que nem em casa, tá? Quantas vezes tu falou para tua filha, isso aqui tu não vai fazer? E ela ficar muito brava contigo, sapatear lá, dizer, não, eu quero fazer, e tu diz, não, isso aqui não. Numa sociedade, o prefeito, os vereadores, eles têm que saber o que é melhor. Eles têm que decidir pelo melhor. Agora, se a gente relaxar, o que vai acontecer? Se tu relaxar como mãe, tu relaxar como professora, relaxar no sentido de deixar a coisa andar conforme os alunos querem, ou deixar em casa as coisas sem orientação, principalmente adolescente e as crianças, eles sabem o que é certo e errado, mas eles vão estar te experimentando sempre. Com certeza. E a sociedade é a mesma coisa. Nós temos que transformar a cidade num espaço educativo, de compromisso de vida. Nós não podemos lutar para que o outro morra e eu fique bem. São essas coisas que diferenciam. Serginho, assim, em relação ao COI, né, eu li ali as diretrizes, as planilhas, né, é perfeitamente aceitável, né, que se tenha esse grupo, né, até foi, acho que veio do governo do estado, né, esse pedido, essa orientação, e olhando ali, é pertinente que se faça, né, um levantamento, uma pesquisa, né, o que fazer, enfim, mas daí a gente conversando de novo, né, eu acredito que esteja na contramão, né, no sentido de que o próprio contexto nosso, né, de atividades remotas, né, até o momento, a gente não teve nenhum tipo de auxílio, de recurso financiado pelo governo, né, para dar melhores possibilidades para as atividades remotas, né? A gente vai falar ensino à distância e não tem nada a ver, né? Então, a gente não tem, assim, nenhum tipo de recurso, nada, né? Eu não vou jamais me negar a fazer, né, uma atividade, algo que seja para ir de encontro ao projeto da escola, ao meu trabalho, que tem que ser dinâmico, eu estou recebendo, né, enfim. Mas, assim, não tem nenhuma mobilização,
houve uma pesquisa, né, um levantamento de dados da comunidade, enfim, do acesso, e a gente está vendo que, é bem como tu falou, né, a gente está vendo que a maioria dos nossos alunos não tem esse acesso, né, e não tem esse acesso por vários motivos. Algumas pessoas até dizem assim, mas estão sempre lá, a gente vê lá na escola, estão sempre lá mexendo, não sei o quê. Mas para ter a aula, para escutar online a aula, para ver o vídeo, tem que estar com uma banda larga muito boa. Não é com qualquer... Eu não entendo muito disso, né? Mas eu sei que não pode ser de qualquer jeito. Então, por vezes, usam lá os Tati, dados, quando vê, nem está na metade do vídeo, já acabou o céu. Tati, tem outro detalhe também. Muitas vezes, as crianças têm celular, mas eles não têm a capacidade de abrir o programa da escola. E outra coisa, muitas vezes também, não é só um aluno que está na casa, tem 2, 3, e eles não têm 2 ou 3 aparelhos. Muitos. O pai, às vezes, deixa, ou a mãe deixa para eles, na maioria deles, não tem um aparelho, tem emprestado. E aí tem um aparelho para 3 aulas no mesmo horário. Quem é que vai ser o privilegiado que vai assistir, se tiver essa possibilidade? Ou se tiver 2 aparelhos? Sim. E para além disso, né, Sérgio, eu cutuquei um pouco essa questão, porque é algo que me incomoda, né, muito nesse sentido, assim, graças a Deus eu tenho condições de fazer ali as propostas que eu venho fazendo. Deixa eu dizer, deixa eu fazer uma propaganda tua. Achei muito legal e assim, ó, bem profissional o filme que tu fez para as crianças. Depois tu vai botar lá para gente, vai mandar para mim no Facebook, para eu publicar. Não, mas eu achei muito legal, que era das mãos, eu acho, né? As mãozinhas, acho que era isso, né? Era? Não, os trabalhos, assim, eu imito muito as minhas colegas, né, da EMEI lá. Eu até fiquei, assim, um pouco por último da primeira leva lá das atividades, porque eu queria assistir um pouquinho elas, e aprendi muito, né? A gente tem ali professoras maravilhosas que estão, assim, fazendo maravilhas. Aquele meu vídeo ali não... Oi? Pode dizer o nome delas. Eu tenho uma que para mim é uma das primeiras assim que eu quis tentar imitar um pouquinho, né? Não deu muito certo, mas tudo bem. A Vivian, tem a Dani, tem a Rose, tem a Cláudia, tem a Priscila, tem a Paulette. Nossa, são muitas ideias legais. A gente está aprendendo muito. A gente está sofrendo, mas a gente está aprendendo também. Mas, Serginho, que eu queria voltar lá naquele assunto lá da questão que eu digo assim, que parece que o governo vem de contramão, também em relação ao COI, eu me posicionei também lá na postagem da prefeitura, onde, né, fizeram a defesa do COI, e eu entendo realmente, tem que ter esse movimento, tem que ter, ok. Mas daí tu ouve, né, profissionais da educação falarem, mas é o governo do estado que vai decidir, né, quando é que vai voltar às aulas. Mas só um pouquinho, o governo do estado, ele também não governa sozinho, né? A gente precisa que os prefeitos se posicionem, né, de acordo com a realidade da sua cidade, para ser provocativo lá com o governo do estado também. Eu não entendo que as prefeituras têm que dizer amém, se os próprios governadores não aceitaram diretamente, e o nosso governador, né, não se posicionou um tanto contrário às posições e à governança do nosso presidente, por que os prefeitos, eles têm que aceitar tudo que o governo impõe? Não é assim. Então, a gente precisa, sim, de um prefeito que esteja a favor do seu povo, em defesa do seu povo, em primeiro lugar. E daí vem aquela questão, assim, né, de que vem de acordo com a realidade de cada município. A gente está vendo que aqui em Alvorada a coisa está feia, está ficando cada vez pior. Então, o nosso prefeito não vai nos defender, então o nosso prefeito vai aceitar que o governador bata o martelo e diga, início das aulas em todo o Rio Grande do Sul tem que iniciar dia tal. Cadê a mobilização dos prefeitos? Tem alguns prefeitos que estão se posicionando, agora até não sei citar, não saberia citar eles, mas tem. O nosso prefeito, ele, até a gente viu isso, né, foi publicizado isso, ele aceitou, mas depois ele flexibilizou, né, meio que na contramão, como sempre, né, aceitou o decreto do governo do estado,
né, de fechamento disso, daquilo, e depois lá numa entrevista ele disse, olha, né, o pessoal pode levantar um pouquinho a portinha, atender ali, e aí virou bagunça, porque ninguém sabe abrir meia porta. Agora até que, hoje foi um dia que eu precisei dar uma saída e vi que o pessoal tava assim, meia porta, tava meio que pela recomendação do prefeito. Mas, então, assim, para benefício, para seu benefício, tu vai contra, né? Mas para benefício do povo, tu vai a favor. Então, eu penso assim, o nosso prefeito ele tem que se posicionar, sim, porque a realidade na nossa cidade não é igual a todas as outras do Rio Grande do Sul, né? Então, isso eu precisava falar, eu até anotei aqui a questão, né, do COI, respeito, inclusive eu podia estar fazendo parte, né, do COI também, respeito, né, o levantamento que estão fazendo, o movimento que estão fazendo, mas eu acho que tem muitas outras coisas que precisam ser feitas e não estão sendo feitas, né? Como a questão de estar dando subsidiando, né, os professores e os próprios alunos. A gente vê, né, experiências de alguns outros estados e cidades que estão subsidiando, né, até a questão de, eu não sei se é o 3G, o que é, o aparelhinho aquele, para os alunos poderem se conectarem à internet, para poderem assistir, né, as aulas online. Então, tem tanta mobilização positiva por aí, por que nós aqui de Alvorada não podemos seguir essas experiências tão positivas, né, que subsidiam? Por que não, né? Tati, nós estamos já 1 hora conversando. A Karen Sem não... a Karen ainda. Imagina se a Karen estivesse junto. A Karen vai entrar semana que vem, daí ela vai ter o compromisso de entrar na semana que vem. Deixa eu ler aqui. Agradece as amigas delas, a Cris Azevedo. Ó. Quem é que está agradecendo aqui? A Karen não conseguiu. Tá, a Karen não conseguiu mesmo, tá? A semana que vem ela vai ter que estar conosco, tá? Vou dizer para ela que tu garantiu a pauta aqui. Eu vou ler algumas questões aqui, Tati, antes para a gente fazer o encerramento, né? Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, muito legal. Gostei muito da nossa conversa. Tem que ser de 1 hora mesmo, viu? Não pode passar muito, que daí o pessoal fica junto, senão a gente vai 2, 3 horas, daí é ruim. Ninguém aguenta. Quero agradecer a Cris Azevedo, as amigas dela, a Adriana Roxo, Cristina, as tuas amigas, tá? A Cristina Passos, Carla, Andréia Fratini e a Carla. Quero agradecer a todas elas, que são tuas amigas que estão te acompanhando aqui. Dizer, tem um texto aqui o Cristiano Neves, que já fez uma live conosco. Ele fez um texto, eu tentei botar aqui, tapou toda a nossa tela aqui. Eu tive que tirar, mas eu vou ler, tá? Deixa eu só anunciar aqui quem é mais que apareceu aqui. Aí a diretora atual lá da escola, Olga Benari, também estava nos acompanhando, obrigado para Dagmar, tá? A Eloá diz assim, neste momento, de se primar pela vida de cada um e cada uma. Cada aluno, cada professor, cada funcionário contam. Quer dizer, todas as vidas. Seu Adair, lá da Intersul, da rua que a gente fez lá, trabalhou muito para conseguir fazer a rua dele. Ele foi para o interior, agora a rua dele está pronta, lá na Intersul. Quero ver quem mais aqui. Obrigado, seu Adair, por estar nos acompanhando aí. De novo, né? Ele está sempre nos acompanhando. A Eloá diz assim, nesse momento de primar pela vida de cada uma, já tinha lido isso, né? Ela diz de novo aqui nesse... é que eu estou repetindo aqui, não consigo sair do lugar. A Luciana Oliveira, agora a SMED está fazendo um levantamento de qual professor está no grupo de risco, como se isso fizesse diferença. Quantas centenas de pessoas fora desse grupo estão morrendo diariamente? É uma verdade. Não é só pessoa de risco que morre também. Outros também estão morrendo aí no dia a dia. O Cristiano aqui, agora eu encontrei aqui o comentário dele. Em que pese o risco que as próprias crianças e jovens escolares estão submetidos, há um agravante de levar o vírus para as suas casas, é verdade, contaminar seus familiares, de modo especial e com idade mais avançada, e poderão ter complicações
muito mais graves. É hora de uma vez, é hora de uma vez por todas, de repudiar esse negacionismo e seguir orientando as autoridades de saúde. Estão orientando as autoridades de saúde. Verdade, Cris? Nós também concordamos contigo, né? A Clair diz que foi lindo, Tati, teus trabalhos que tu faz. A Marlene concorda ali também. A Adriana Rocha, a tua amiga aqui, ó, tua amigona aqui, né? Falando aqui também, eu perdi, eu sou o rei de perder as... Eu perdi aqui no outro celular também, caiu, não sei, não consegui continuar acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui. Mas aqui a Ana Paula, que vai estar semana que vem. Tati é 10, ali, ó. Clair diz, é bem isso aí, Adriana. Adriana Rocha, verdade, muito depende do celular, dos pais, e chegam do trabalho também, tem que dividir o aparelho com os irmãos dos outros anos, é verdade, né? E assim por diante, tá? Então, nós tivemos centenas de comentários aqui, que depois eu acho legal que, se tu puder, Tati, eu também vou fazer isso, vamos responder a todos os comentários, né? Como eu sempre faço, né? A Luciana Santoro diz excelente colocações. A Heloísa Helena diz que Tati, grande lutadora. Aí perdi agora. Está lá em cima, voltou lá. Tati, grande lutadora. Eu perdi a Heloísa Helena. Está aqui. Grande lutadora, parabéns, professor Serginho, pelo debate. A Clair, parabéns pelo tema. Eloá continua nos cumprimentando. Agradecer os pré-candidatos que estão aqui. A Ana Paula disse, foi show, obrigada por mais uma formação. Verdade, é uma formação mesmo. Pedagógica e política pedagógica. A Heloísa, parabéns. A Maria Zoretti, também te dando parabéns. Viu? Só tu queria parabéns, eu não, tá vendo, Tati? Pois é, Serginho, tu conduziu muito bem, vou te dar os parabéns. Não, mas o importante aqui é a gente está conversando com quem faz. E eu acho que é diferente. Muita gente acha que o professor é individualista, que ele é independente. Não é. Ele é coletivo. Como tu mostrou aqui, muitas coisas que tu faz, tu te espelha em teus colegas, e eu tenho certeza que muitos colegas teus te espelham em ti. A Roseli Fanese também estava aqui, ó. Parabéns, Serginho e Tati, aqui, ó. Quase que é uma pré-candidata também, minha amigona. Imagina se eu não falo dela aqui, depois eu perco a minha amizade com ela. Brincadeira, tá? Mas, assim, eu queria homenagear também o professor Marino, lá da Escola Gentil, que trabalhava nas trajetórias criativas, que era um professor que foi retirado, e ele estava muito triste. A Eloá, que está aqui, conhecia muito bem ele, ultimamente, e ele estava doente. Ele veio a falecer, né, ontem, e a gente ficou muito triste. A gente tem que prestar essa homenagem, assim como a Ana Paula prestou homenagem ao Renato Batalha, que se foi, né, está em outro espaço, né. Também o nosso querido professor Marino, quando perde-se um professor, eu acho que toda a educação tem que ficar de luto, né, e que o espírito dele nos acompanhe para o bem, né. Ele era pai de santo, ele tinha muitos filhos de santo, né? Várias professoras da minha escola, na Pautaço, a Tayane, todas conheciam muito bem ele, frequentava, inclusive, a casa dele, e eu acho que é importante falar disso também, falar que a religião é uma coisa que a gente tem que falar, a religião do bem, que as coisas são boas na vida, né? A Marilu também está aqui, parabéns, Tati, para você. Olha só, foi presidente do Condica aqui. Vanessa, parabéns aos dois. Karen, te espero na próxima. Agora a Karen vai ter que dar um jeito e aparecer na próxima. A Eloá está dizendo que, com certeza, uma grande perda para a comunidade escolar do Gentil, sobre o professor Marino aqui. A Bel Vandan, para a professora Tati, ótima profissional. Se a gente ficar aqui, eles não vão parar de mandar... Não vão parar de elogiar, né? Mas que bom, né, Tati? A gente fez uma conversa muito boa sobre educação, vamos continuar conversando em outras escolas, como é que fizeram também. O que muda na vida das pessoas? Eu acho que o professor tem que ser protagonista, e nós estamos fazendo a nossa parte. Tati, contigo a palavra final, para a gente encerrar, e a gente já convidar
para a próxima segunda-feira, às 19 horas, estarão aqui a professora Fabiana Gomes Dutra da Silva, a Luciana Pires, a Ana Paula, e eu já estou convocando a Karen dos Santos para a próxima segunda. Vão ser 4, mas a gente vai tentar fazer em 1 hora também. Eu achei. Tá ok, contigo. Serginho, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, por estar junto contigo, né? A gente iniciou as conversas, vamos fazer lives sobre isso, sobre aquilo, várias discussões, né? E claro que eu sei que a tua bandeira já está sendo a educação, né? E eu sempre busco por isso. Eu quero, né, um vereador, eu quero um prefeito que, né, é claro que saúde é importante, tudo é importante, mas a gente precisa ter representatividade, e a educação está precisando, a gente não tem representatividade. Quero te agradecer, e já que tu não ganhou muitos parabéns, quero te parabenizar, tu sabe que é com carinho, te parabenizar por toda essa mobilização, por essa aprendizagem que eu sei que para ti, né, no início foi bem difícil, e que agora tu tá saindo bem, eu não vi tu chamar ninguém aí para te ajudar, né? Então tu tá conseguindo, né? Tá sendo protagonista, né? Desse novo sistema aí, dessa nova tecnologia, que não é fácil para quem não nasceu sabendo isso, né? Se torna mais difícil. Então, te agradecer, te parabenizar e agradecer a todos os colegas e amigos, né, que participaram dessa live. E bem como tu falaste, né, a gente tem que citar as pessoas que participam, que estão junto com a gente, porque a gente se sentir valorizada. Nossa, eu ouvindo, né, os meus colegas parabenizando, e porque me conhecem, e porque sabem que eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui usando palavras mentirosas ou informações equivocadas, né? Para participar da live, eu fui dar uma lida, né? Já estava acompanhando algumas coisas, mas a gente tem que se reportar com mais credibilidade, com mais conhecimento, né? Sobre as causas, né? Por mais que a gente vivencie, né? A questão da hora-atividade, que foi o tema principal da nossa conversa, é algo que a gente vivencia, né? E daí a gente teve uma citação ali que foi de uma colega da Daniela, que eu acho que ela colocou ali, eu não consegui ler tudo porque eu perdi aqui no outro celular, a questão, né, de quem trabalha 60 horas, né, Sérgio? Como é que tá a vida, né, dos nossos colegas que trabalham 60 horas, manhã, tarde e noite, tem 3 turmas ou 2 turmas e um setor, não sei, mas a questão de que, nesse momento, bem como uma colega, né, que eu não vou citar o nome dela, porque ela fez um baita de um desabafo na internet semana passada, se eu não me engano, porque ela estava se sentindo muito incomodada, né? E daí eu fico pensando, poxa, a gente já está vivendo um momento difícil, como eu falei logo no início, emocional, né? E ainda a gente tem que estar escutando, né, um burburinho de coisas na nossa volta, um bombardeio, né? Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Não é por aí, né? Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia, não, que nem eu disse, né? Eu faço os vídeos com maior amor e carinho, tento fazer da melhor forma, mas não é a minha praia, né? A minha praia é estar lá junto com as crianças, né? Às vezes alguns conhecidos, minha irmã, ou alguém fala assim, mas tu não fala assim. Eu assim, não, mas lá eu estou dando aula para as crianças, eu estou falando com elas, então eu tenho que falar diferente. Se eu estou na escola, eu também falo um pouco diferente algumas coisas, então é assim, né? Então, assim, dizer para todos vocês que a nossa hora-atividade pode ser considerado um privilégio, mas é um direito acima de tudo. E por conta de ser um direito, a gente não pode negociar esse direito. A gente não pode permitir que esse direito seja retirado ou seja negociado. A gente tem que lutar, vamos lutar para aumento de salário, aumento de benefícios, né, que possam promover um ganho financeiro para nós. Isso sim, isso eu sou parceira. Agora, negociar a nossa hora-atividade de maneira nenhuma. Tá bom? Um beijo para todos. Usem máscaras ao sair, se cuidem. Vamos, já estamos todos viciados nesse álcool em gel. A gente vê uns vídeos, né, de umas loucuradas, mas a gente está bem assim mesmo. Mas é isso aí, é o que temos no momento, são as armas que nós temos para nos defender desse vírus. Então, é o que nós temos que usar. Paciência.
né? A vida que segue e vamos viver ela da melhor maneira possível. Obrigado, Tati, mais uma vez, né? Não será a última, com certeza, vai ter muitas outras que a gente tem que conversar bastante. Eu acho que é importante, quando tu está te tornando uma referência, principalmente na educação, tu já sempre foi, né? Mas a gente acaba se tornando também, né? Vários comentários aqui que eu botei aqui para ti, aqui, te elogiando, continuaram te elogiando, mesmo que estava terminando. Olha aí. As pessoas. Mas é que bom, né, Tati? Muito bom isso. Quero convidar a todos. Amanhã estarei na página do Jonas Reis, que é diretor do SIMPA, do Sindicato Municipal de Porto Alegre, junto com a Rose Freitas, falando sobre a educação no parlamento. Então, nós vamos falar com um pré-candidato, junto com o pré-candidato Jonas, a Rose também é pré-candidata, e nós vamos falar da importância de ter gente que saiba, entenda da educação, como, por exemplo, quando tu fala sobre CAT, nós que somos do meio da educação, sabemos perfeitamente o que é. Talvez alguém da área não entenda ainda muito bem, mas a maioria entende, né? E quando a gente fala do CAC, do Fundeb, que é uma outra pauta que nós vamos ter que discutir também, daqui nos próximos dias, as pessoas não sabem, pensam que é um CAQ, o CAC é qualidade, né? Olha, eu fazendo meus gestos aqui. Eu preciso te parabenizar mais uma vez por uma outra coisa. Agora tu falaste, né, dos outros pré-candidatos. Eu preciso te parabenizar aqui ao vivo, né, por conta de uma live que tu fez, né, com um colega, professor, colega, que também é um pré-candidato, né? Então, assim, te parabenizar nessa questão, assim, Sérgio, que é muito humanizador da tua parte, né? Fazer uma live e convidar um outro pré-candidato. Tu deu oportunidade para o outro cara lá, né, nosso colega, fazer o comercial dele. Mas é isso aí, Sérgio. E às vezes algumas pessoas, de repente, não participam da live para estar ouvindo, né? Porque, de repente, o professor Serginho é do PT, não vou assistir, né? Mas aqui eu acho que assim, importante a questão do respeito, né, às pessoas, ao pensamento das pessoas. A gente pode concordar, discordar o tempo todo de alguém, mas não perder o respeito, né? Então, assim, eu quero te parabenizar por isso, porque não é qualquer um que faz isso, não é qualquer um que abre a sua sala, né, de live para outro candidato entrar, né? Mas, assim, nesse sentido, assim, de ser humanizador, de ser respeitoso, e daí, com isso, eu faço o convite, né, a todos que estão aí nos assistindo agora, que convidem outras pessoas também para olhar lá o contexto, né, da live e para participar também, independente, né, do partido político, né, ou do seu pensamento ideológico, né, porque a gente lida aqui com situações que são para todos, né, são para todos nós, no caso, a hora de atividade é para todos nós, professores, né? Então, eu acho que nessa linha, assim, tu estás de parabéns mesmo. Obrigado, Tati. Eu fiz live com 5 ou 6 pré-candidatos já também. Eu vou continuar fazendo com as pré-candidatas também. Porque o mais importante, Tati, é nós elegermos um vereador, uma vereadora que lute pela educação, que entenda, não adianta só lutar, tem que entender. E um prefeito que entenda o que é a educação nessa cidade. Para encerrar, tá, Tati? Nós trabalhamos, e tu ajudou, a gente a trazer a escola infantil, que é desde o 0 aos 6 anos. Nós fizemos uma escola lá na Terra Nova, de fundamental, nova, 3 escolas infantis, uma escola fundamental, e nós fizemos também, trouxemos para cá, o Instituto Federal, que é ensino médio, pós-médio, técnico, extensão e graduação, que já tem graduação, já temos uma universidade aqui. Então, um professor, prefeito, como prefeito, conseguiu trazer nas 3 áreas, que a obrigação é só no fundamental e infantil, né? Então, eu acho que, dizendo isso, te agradeço muito as palavras, a gente tem que ter a grandeza, porque a gente não leva tudo com a gente. O que é mais importante, aquilo que a gente deixa na construção para melhorar a vida dos outros. Com certeza, daqui a 10 anos, o Instituto Federal vai mudar a cara dessa cidade. Vai ser uma cidade universitária, com muita gente com curso superior, aqui mesmo,
e um curso federal, e o federal é público e gratuito, e de qualidade, né? Então, um abraço, obrigado. A Karen tentou uma hora, tentou entrar, mas não deu. Na próxima semana, todos aqui aguardem a Karen dos Santos, junto com a Luciana, com a Fabiana e com a Ana Paula Alves. Vamos continuar falando sobre oratividade e os outros temas colaterais. Obrigado, um beijo. Tchau, Tati. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigado, obrigado mesmo para todo mundo que nos acompanhou e nos aguentou 1h20. Beijo, tchau.